mais uma live. Boa tarde. Olá, Bia. Boa tarde, Ana. Vamos aguardar mais um pouquinho. O tema da live de hoje vai ser costura. Hoje a gente vai usar essa agulhinha aqui, ó. Linha. Vamos usar também um pedacinho de tecido pra gente treinar. Alfinetes, tesoura, lápis e uma reguinha. Oi, Vanessa. Boa tarde, Kelly. Hoje, na verdade, é um exercício de costura à mão. A live de hoje ela vai servir para quem ainda não tem máquina de costura. Eu separei alguns pontos que são feitos à mão que podem ser muito útil, pode ser muito útil para quem ainda não tem máquina de costura. São os principais pontos de costura à mão, os mais utilizados. Boa tarde, Edu. Esses pontos que eu vou ensinar vai permitir até que a pessoa faça uma roupa do zero, mesmo sem ter máquina de costura, tá? Eu acho que já tem um bom número de pessoas e já está na hora. Quem for entrando aí, quem já entrou, vai dizendo aí de onde é. Algumas pessoas eu conheço, mas outras não. Tô vendo gente nova aqui que tá entrando. Oi, Darli. Boa tarde, Paula. Muito obrigada. Você também, viu? Simone tá entrando também. Batuba. Miss Valerie Taquara. Show. É do Rio também. Santa Catarina. Renata, seja bem-vinda. Lucimeire. Eu só apareço com estampa bonita, obrigada. Esse vestidinho aqui eu fiz há muito tempo atrás.
Fiquei apaixonada por essa estampa. Inclusive, ela é vendida até hoje, lá na Caçula. O Cimeri também da Taquara, que legal. Já está com um bom número de pessoas, tá? Então, vou explicar novamente. Deixa eu diminuir aqui a música. Peraí, um momento. Ó, essa live aqui, ela é uma live de exercício de costurar à mão, na verdade, né? Às vezes a costura à mão ela é pouco utilizada, mas com ela, só com costura à mão, é possível você fazer uma roupa do zero. Você costurar uma roupa do zero, tá bom? Então, o primeiro ponto, o primeiro principal ponto de costura que eu separei para vocês, para mostrar para vocês como que faz, é o alinhavo. A maioria das pessoas já conhecem, né? Até mesmo quem é iniciante já até sabe fazer o alinhavo, mas tem pessoas que não sabem, tá? Então, vou utilizar aqui 2 pedacinhos de tecido e vou mostrar pra vocês como fazer esse exercício, tá? Então, a gente vai unir os 2 pedacinhos de tecido, prender com alfinete pra não escorregar, pra não sair do lugar. Vou apoiar aqui em cima da mesa, vou virar aqui, pra ficar melhor de enxergar. A gente vai fazer aqui uma linha guia. O que é uma linha guia? A linha guia, ela vai orientar na hora de fazer a costura. Para a costura não sair torta, a gente faz essa linha. E ela vocês podem estar fazendo ou com giz, ou então com um lápis, já que é só um treino, tá? Se for fazer na roupa de verdade, né? O ideal é usar o giz de alfaiate, ou então aquelas canetinhas mágicas, tá bom? Então, eu tô fazendo aqui uma linha guia. E aí, pra costura não sair torta, a gente vai costurar em cima dessa linha. Vamos lá. Eu vou usar aqui uma agulha de mão, uma linha. Aqui eu tô usando a linha de poliéster mesmo, mas pode usar de algodão também. Aí tem que passar a linha na agulha. Eu vou fazer o alinhavo com a linha dupla, tá? Mas vocês podem optar por fazer assim, ó, com apenas uma perninha da linha. Aqui no caso, eu vou fazer com a agulha, com a linha dupla. As 2 perninhas juntas. Vou dar um nozinho. Boa tarde, Francisca. Ó, já dei o nozinho. Se ficar esse fiapinho aqui, pode até cortar. E aí é muito simples, ó. O alinhavo, ele consiste em você fazer alguns pontos de mais ou menos 1 centímetro. São pontos bem largos. Assim, ó. Mais ou menos de uma distância de 1 centímetro. Tanto em cima como embaixo. Um minutinho. Esse ponto aqui, o alinhavo, ele pode ser usado para você unir a peça, uma roupa, por exemplo, antes de passar a uma costura definitiva. Por exemplo, antes de você costurar a roupa na máquina de costura, você pode alinhavar. Isso vai evitar que o tecido fique escorregando. E ele também pode ser usado para fazer uma prova de roupa sob medida, que aí fica bem mais fácil de desmanchar caso a pessoa
precise refazer a roupa. Então, para vocês verem, ó, o alinhavo é bem simples de fazer, ó. São pontos bem largos. Aqui é o lado direito, aqui é o lado de trás. Eles têm a distância de mais ou menos 1 centímetro. Bom? Aí, quando a pessoa termina o alinhavo, é necessário fazer um arremate. Faz um micro pontinho. E aí, deixa uma sobra de linha, ó. Você passa a agulha por dentro umas 2 vezes. E aí, puxa. Pronto, esse é o arremate. Aí, agora é só cortar. Então, o alinhavo ele é muito usado até mesmo por quem tem uma máquina de costura. Tá bom? Esse é o primeiro ponto. O outro ponto que eu separei para mostrar para vocês é o ponto atrás. Esse ponto ele é usado quando a pessoa deseja fechar uma peça de roupa à mão. Ele pode, por exemplo, substituir a costura que é feita na máquina de costura. Vou fazer ele aqui nesse outro retalhinho. Aí, para o pontinho não sair torto, o que a gente vai fazer? Novamente, a gente vai fazer aqui uma linha guia. Faz a linha com lápis. Vou prender aqui com alfinete para não sair do lugar. Quem aí conhece o ponto atrás? Alguém já ouviu falar nesse ponto? Também é necessário botar a linha na agulha e dar um nozinho no final, tá? Vou mostrar para vocês como fazer, ó. Então, se a pessoa não tem a máquina de costura, ela pode optar por fazer esse ponto aqui, que ele fica bem firme. Inicia a costura. Faz um pontinho pequenininho, ó. Não muito pequeno. Deixa eu fazer mais pra cá, isso. Aí, tá vendo esse espaço vazio que ficou aqui em cima? A gente volta e preenche ele. E aí, coloca a agulha para sair um pouco mais à frente. Com cuidado para a linha não ficar embolando. Aí, ficou outro espacinho vazio aqui. Volta para preencher ele. Esse aqui é o ponto atrás. Ó, ficou um espacinho vazio, eu volto e preencho esse espaço. E aí, a gente tenta deixar os pontinhos do mesmo tamanho, para ficar uma coisa uniforme. Então, por exemplo, às vezes a gente está na rua... Acontece de rasgar a roupa, por exemplo, mas a gente tem uma agulhinha de mão e uma linha. Esse ponto aqui deixa a costura bem firme. Ou, se a pessoa não tem máquina de costura em casa, pode usar o ponto atrás como opção. É claro que por ser um ponto que é feito à mão, ele não tem a precisão de uma máquina de costura. Porém, é possível manter ele uniforme e equilibrado. O ideal é treinar, fazer um exercício de pelo menos umas 3 vezes.
até que o pontinho saia perfeito. Ó, vou botar aqui bem de pertinho pra vocês verem. Deixa eu clicar aqui. Ó. Ele aqui no lado direito fica assim e no avesso fica assim. Deixa eu clicar aqui. Tá? E aí eu vou continuar aqui costurando, depois eu vou mostrar pra vocês como que ele fica firme. Não é simples? Pra quem não conhecia, parece o maior ponto da máquina, exatamente. E assim, quanto menorzinho a pessoa fizer, mais firme vai ficar, tá? Aqui eu tô fazendo ele grandinho. Eu vou fazer o arremate aqui mesmo. E vou fazer aqui, ó. Só um minutinho. De novo, ó, pra fazer o arremate, volta um pouquinho atrás. E aí deixa aqui espaço, ó, pra colocar a agulha, ó, por dentro. Faz essa voltinha umas 2 vezes. Pronto. Daí é só cortar. Vou tirar aqui o alfinete para vocês verem como fica firme. Ó, fica bem firme. Uma vez eu vi uma aluna, ela levou um vestido que foi feito para ela quando ela era adolescente. E o vestido ele tinha sido feito todo assim, com esse ponto. Com esse ponto e com outro ponto que eu vou mostrar pra vocês agora. Deixa eu mostrar aqui. O nome dele é ponto luva. Esse ponto luva, alguém já ouviu falar? Só um minutinho, gente, rapidinho. A Kelly tá falando que já ouviu falar, mas não sabe como fazer. Então, o ponto luva, ele é um tipo de chuleado. O chuleado nada mais é, ele faz, né, a mesma função que a máquina overlock. Quando a gente usa overlock, o objetivo é fazer com que o tecido não fique desfiando. Então, esse ponto luva, ele faz a mesma função. Só acertar aqui a bordinha do tecido. E aí, pra fazer esse ponto luva, é a mesma coisa. É bom sempre fazer uma linha guia.
Essa linha guia vai servir como referência para a costura sair uniforme. Eu vou fazer aqui, ó, nesse mesmo tecido aqui, essa linha guia. Eu vou deixar aqui mais ou menos meio centímetro. Gente, eu tô no Instagram certo? Porque tô me mandando mensagem aqui perguntando se eu já estou online. Deixa eu verificar aqui rapidinho. Vai que eu tô no Instagram errado. Só um minuto. Alguém pode me falar aí se eu tô no Miss Valerie Oficial? Não consigo ver aqui. Tô, né? Tô no oficial, né, Vanessa? Ah, então tá bom. É porque o pessoal tá mandando mensagem aqui dizendo que não tá conseguindo achar o link. Ah, beleza então. Então eu vou continuar. Ó. Então aqui, ó, eu fiz a linha guia. Meio centímetro da bordinha do tecido pra dentro. Já botei a linha aqui na agulha de novo. Fiz um nozinho aqui no início. Oi. Tá trabalhando, mas parou pra dar um oi. Oi. Gente, olha, o povo tá me mandando mensagem dizendo que não tá achando. O que eu tô fazendo de errado? Peraí. Eu tô no Instagram. Não tô? Ué. Deixa eu ver aqui. Peraí, eu não sei se tem como eu ver. Vou compartilhar. Só um minutinho, viu, gente? É porque as meninas aqui no grupo estão doidas perguntando. É verdade. Deve estar mesmo. Enfim, eu vou continuar aqui, tá? Então tá. Aí eu já botei a linha na agulha, né? Já dei o nozinho aqui no final. E aí já fiz aqui a linha guia. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou começar aqui por trás, de forma que a agulha saia em cima da linha guia que eu fiz. Esse ponto é super simples. Ele consiste em fazer essa voltinha aqui, ó, na borda do tecido, ó. A agulha sai em cima, depois eu continuo aqui por trás, ó. Não pode apertar muito o ponto. E aí, se você fizer bem juntinho, melhor. Eu vou deixar ele aqui com um espaçamento de um pouco menos de meio centímetro. Mas quanto mais juntinho você fizer, melhor ainda. Isso aqui é o ponto luva. É o mais antigo dos chuleados. E é super simples de fazer. Para costurar a mão, a pessoa tem que ter muita paciência, né? Porque, como vocês estão vendo aqui, demora. E a gente precisa fazer meio que de uma forma uniforme para não ficar feio. Já não fica tão bonito quanto uma costura feita na máquina. Então, se você fizer correndo, aí é que vai ficar feio, né?
Olha como é que ele fica, ó. Deixa eu botar aqui. Dá pra ver? Acho que tá focando no lugar errado. Ele fica assim. Aí fica esses fiapinhos de tecido aqui, o ideal é ir cortando. Com cuidado para não pegar a costura que tá sendo feita. O ideal é treinar pelo menos umas 3 vezes esse exercício aqui. Ou então, tantas vezes quanto for necessário até a pessoa pegar o jeito. Vai fazendo essa marcação aqui, essa linha guia. E aí, quanto mais a pessoa repetir, mais fácil vai ser dela pegar essa precisão na questão do tamanho e na distância, na largurinha do ponto. Quando termina, aí também tem que fazer o arremate. Pega uma traminha do tecido na parte de baixo, um pontinho bem pequenininho. Mesma coisa que eu fiz nos outros. E dá um nozinho. Pronto, aí os fiapinhos, como eu falei, ó, é só pegar e cortar. Mais uma vez, vou mostrar pra vocês. Ele em associação com um pontinho atrás, ó. Tá bom? Fica assim. O outro ponto que eu vou mostrar pra vocês é o ponto corrido. O ponto corrido, ele é usado para fazer um acabamento em uma área que vai ficar aparente na roupa. Por exemplo, vou aplicar um viés na roupa e aí eu preciso costurar o viés na roupa e a costura do viés vai ficar aparecendo. Então, vocês podem usar como alternativa à máquina de costura esse ponto corrido. Vamos fazer de novo aqui do lado, a linha guia, para ele sair retinho. De novo, tem que fazer o nozinho, né, na linha. Esse também é bem facinho de fazer. A propósito, todos os pontos à mão são fáceis de fazer. A questão deles é que eles são demorados, né? Demora a gente ficar fazendo só eles. Deixa eu fazer desse lado aqui a linha guia, pra ficar bonitinho. Vocês vão fazer um pontinho normal. Igual o que a gente fez aqui, ó. No ponto atrás. Começa com um pontinho normal, pequeno. A diferença desse aqui é que quando a gente for fazer ele, eu comecei aqui na parte de cima, né? Quando for fazer ele, o próximo ponto, ao invés de você voltar, você vai seguir com ele. Só que esse outro pontinho que vai ser feito tem que ser bem pequenininho. Praticamente dentro do buraquinho por onde saiu a agulha. Tem que ser bem miudinho mesmo. E o ponto que sai atrás, ó, ele tem que ficar uniforme.
Deixa eu fazer o contrário aqui, eu acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem essa parte. Vou começar aqui costurando por baixo. Dá um nozinho. Ó, começa aqui por baixo, tá? Aí segue fazendo um pontinho. E aí o pontinho que vai ser feito agora tem que ser bem pequenininho. Praticamente dentro do buraquinho onde saiu a primeira costura. A agulha, né? Na primeira costura. E aí a gente faz o ponto do tamanho desse primeiro. Esse aqui tem que ir um por um. Vocês já conheciam esse ponto? Ou é a primeira vez que estão vendo ele? Deixa eu mostrar pra vocês como ele tá ficando, ó. Tá dando pra ver bem, gente? Às vezes eu tenho a impressão de que tá sendo desfocado. Ó, aqui é o lado de cima e aqui é o lado de baixo, ó, o lado avesso. Fica só uns pontinhos bem miudinhos. Então, esse aqui é usado para fazer uma costura aparente. Vou fazer só mais um pouquinho. Costurar a mão é isso, é paciência. Que demora mesmo a fazer. E ele não fica tão preciso como uma máquina de costura. Porém, é possível manter ele uniforme e equilibrado. É só questão de treino mesmo. Mas é tão bom costurar a mão. E essa live aqui, ela é uma live de aquecimento. Para quem se inscreveu na Semana da Modelagem Sem Mistério. Como tem gente que não tem máquina de costura, esses pontos aqui eles vão ser úteis. Porque mesmo demorando um pouco mais do que a máquina de costura, é possível fazer a peça que a gente vai ensinar somente com esses pontos aqui, que eu tô mostrando. Com esses pontos é possível fazer a peça inteira. Tem gente que não tem máquina de costura, então essa é uma opção. E aí, para fazer o arremate, a gente vem aqui pelo lado de trás, pega uma traminha bem pequenininha do tecido. Passa por dentro 2 vezes e corta. Prontinho, mais um pontinho feito. O outro ponto e o último
é o ponto invisível, de bainha invisível. Na live de segunda-feira eu até falei um pouco sobre ele. Esse ponto, ele é usado para fazer uma costura, por exemplo, de uma bainha. Vou fazer ele com apenas uma perninha de linha. Ó, vou deixar assim. Para ele ficar bem pouco marcado. Esse ponto é o meu calo. Qual, Paty? De bainha invisível? Para fazer esse ponto, o ideal é usar uma agulha bem fina. A agulha número 7. Eu até tenho ela aqui, mas eu acho quase impossível botar a linha naquela agulha. Então, eu vou usar essa mais grossinha mesmo. Tá bom? Mas quanto mais fina for a agulha, melhor. O meu sempre fica visível. Então, talvez seja necessário, Paty, tu trocar a agulha. Não pode ser agulha grossa como essa não, que eu tô usando, tá? O ideal é a agulha 7, ela é extremamente fina. Ela é bem fininha mesmo. Deixa eu arrancar aqui o alinhavo. E aí faz o ponto do jeito que eu tô mostrando aqui. Ao invés de fazer com a linha dupla, faz com apenas uma perninha de linha. Assim, ó. Isso também ajuda a não marcar muito, tá? Tá vendo aqui, ó? Dei o nozinho só numa perninha da linha. A outra perninha tá aqui solta. Aí, para fazer esse ponto, é necessário dobrar o tecido como se fosse uma bainha, né? Pode dobrar assim, ó, meio centímetro. E mais 1 centímetro. Só um exemplo, tá? Essa bainha é muito usada em roupa social, por exemplo. Bainha de calça social é feita assim. Geralmente não se usa a máquina de costura. Vou prender com alfinete para não ficar saindo do lugar, para facilitar a minha vida. Vamos fazer de conta que aqui é Vocês estão conseguindo me ver aí? Porque deu uma mensagem de pausado. É, isso mesmo, vocês. É usado para fazer bainha de calça social. Então, para fazer esse ponto de bainha invisível, a gente começa aqui escondendo o nozinho da linha, tá? Então, eu vou pegar só essa parte aqui que tá dobrada. Aí, aqui embaixo, eu vou pegar, nesse tecido aqui de baixo, eu vou pegar apenas uma traminha bem pequenininha do tecido. É pouquinha coisa demais, ó. E é nesse sentido que é bom usar uma agulha fina número 7. Porque se eu uso uma agulha grossa como essa daqui, vai puxar o tecido e vai marcar do outro lado. E também se pegar muito tecido, vai também marcar, vai ficar aparecendo a linha lá do outro lado. Tá? Então, peguei aqui uma traminha do tecido de baixo. Foi. E aí, a gente vai fazer isso sempre. Deixa eu pegar aqui, acabou escapulindo aqui, ó. Pega uma traminha do tecido de baixo. Só uma, se possível, tá?
E já pega aqui o tecido de cima da bainha também, ó. Primeiro pega a traminha do tecido de baixo. E já pega aqui o tecido de cima. Tá ruim de entrar porque a agulha é grossa, tá? Mas o ideal é a agulha 7. De novo, dá um espacinho de menos que 1 centímetro. Meio centímetro, por exemplo. Traminha de baixo. E pega também a dobrinha do tecido. Olha só como é que fica aqui do outro lado. Fica invisível, não aparece. Tá? Não aparece mesmo, não aparece a linha, não aparece nada. Parece que não tem costura nenhuma. E aí, como estou falando, quanto mais fina for a agulha, melhor. E quanto mais próximo a linha for do tecido, melhor também. E esse pontinho aqui, ele é muito usado até mesmo por quem já tem máquina de costura, porque como a gente estava falando aí, é um ponto que é muito usado em calça, em bainha de calça social, por exemplo. Pronto. Aí, para concluir, tem que dar o arremate. Mesma coisa dos outros. Pronto. Mais um pontinho. Aqui é o lado direito. Aqui é o lado avesso. E é isso, meninas. Esses são os principais pontos de costura à mão, que é muito bom a gente saber fazer eles. Na hora de uma necessidade, eles ajudam bastante. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. E a live vai ficar salva também, tá bom? Amei a dica da agulha. Ana Thalia. Ah, que legal. Que bom que ajudou. Só que ela é muito fina, viu? É muito ruim de botar a linha no buraquinho dela. Tem que comprar uma número 7, mas pra cego, agulha pra cego. Porque eu não consegui de jeito nenhum. Outro dia eu tava tentando horrores colocar... Fiquei quase meia hora tentando colocar e não consegui. Aí uma outra dica que eu vi também, que ajuda a colocar a linha na agulha assim muito fina, é você pegar gel, spray, colocar aqui na pontinha, que ela fica mais durinha, né? Então ela entra com mais facilidade no buraquinho da agulha. Só que eu não tenho spray em gel. Gel em spray, né? Gel de cabelo. Tá bom? Eu espero que vocês façam esse exercício. Quem ainda não costura, né, na máquina, quem é iniciante, é muito bom. Aquela dica de esfregar a linha na palma serve? Como? Na palma? Essa eu não conheço. Faz o quê? Assim, Ceissa? Assim? Essa eu não conheço. Eu conheço essa de fazer isso aqui, né? Assim, ó. Fazer assim, também cortar a pontinha. Tentar colocar, mas isso não tava servindo também.
já sei. É aquela que você põe assim, né? Coloca aqui. Que uma vez eu fui tentar fazer... Cadê a agulha? Eu fui tentar fazer, quase destruir minha mão, assim, né? Você tá falando? Bota aqui. E vai fazendo assim. Eu acho que depende muito. A minha mão é muito oleosa, então não sei se vai dar certo, não. Não consigo. Pra mim não serve. E é isso, gente. Quem aí tá ansioso pela semana da modelagem sem mistério, já vai treinando aí a costura à mão, hein? Quem não tem máquina de costura, já vai treinando. Nós vamos costurar com certeza. Vai ser na semana de 28/9 até 2/10. E tá bem pertinho, bem perto. E esse vídeo é um vídeo de aquecimento. Já é pra ir animando vocês aí pra essa semana aí, tá bom? E no decorrer da semana a gente vai colocar mais lives como essa. Tanto eu como a Kelly. Ontem eu ia fazer mas aí ocorreu um imprevisto, eu não consegui. A Kelly veio me salvar aqui. E eu vi que vocês gostaram bastante da live que ela fez sobre transferência de pences. Valéria, podia um dia ensinar esse vestido bem diferente, a cava dele. Então, eu acho bem que eu já coloquei a modelagem dele lá no meu canal do YouTube. Eu não coloco quase nada lá, tá? Mas desse modelo aqui, se eu não me engano, eu já coloquei. Deixa eu confirmar aqui para você. Eu acho que eu coloquei sim. O nome dele é... Vestido de cava quadrada. Não, eu coloquei a modelagem de um macacão com cava quadrada. Que tá lá no canal do YouTube. Eu ensinei a fazer a modelagem dele. Que é exatamente a mesma modelagem desse vestido aqui. A diferença é que eu fiz um vestido e lá eu mostro como fazer um macacão. A interpretação do modelo. Espero que a Laura deixe praticar. Estampa linda, é lá da caçula. Tem várias cores no fundo. Eu amo esse vestido. A Vanessa lembrou, no início do curso, lá em Sulacap, esse vestido aqui era nosso uniforme. Todo mundo que trabalhava lá, eu tinha um vestido com essa estampa e esse modelo. A Artes da GG... Quem será a Artes da GG? Qual o seu nome? Ela falou que gosta de alinhavar as mangas para não faltar. E tem que alinhavar mesmo, é indispensável. Manga, fazer direto na máquina é muito complicado. Não dá, tem que alinhavar mesmo. É bom também alinhavar zíper, por exemplo, porque como o tecido do zíper geralmente é sintético, quando costura, se não tiver nada prendendo, ele costuma correr também. Alinhavar, gente, é vida. Outro dia até coloquei aqui, né? Fiz uma enquete. Alinhavar é perca de tempo ou ganho de tempo? Sem dúvida é ganho de tempo. É ganho de tempo. Um dos principais pontos que uma costureira tem que aprender de costurar à mão é o alinhavo. Mesmo sendo demorado, ele é indispensável, porque ele dá assim uma precisão muito grande na costura. A Jussicão fala que não gosta. Eu também não gostava muito não. Mas entre desmanchar, dependendo do que for, né? Desmanchar e alinhavar, eu prefiro alinhavar. Não alinhavo tudo. Por exemplo,
Vou fechar a lateral de uma roupa. Não vou alinhavar, eu prendo com alfinete. Mas dependendo do que for fazer, por exemplo, colocar uma manga, eu prefiro alinhavar. Às vezes, dependendo do tecido, eu até só prendo com alfinete, mas se for um tecido muito chatinho de costurar, aí eu alinhavo também. E aí, ó, eu vou colocar uma caixinha, outra caixinha de pergunta aí. Na verdade, eu vou abrir aqui, ó. Negócio de pergunta pra vocês me perguntarem aí, ó. Tá vendo esse primeiro ícone embaixo do campo de comentários? Tem tipo um pontinho de interrogação. Vocês podem fazer qualquer pergunta aí que eu vou responder aqui. Se alguém quiser fazer, tá bom? E nesse aviãozinho aqui do lado, que é tipo uma setinha, vocês compartilham a live. Que tal? Porque aí vocês ajudam outras pessoas que de repente têm interesse em aprender a costurar a mão. Vocês podem compartilhar essa live. Olha que legal, a Jussi Calmo falou que não aprendeu a costurar em curso. Ela foi dom mesmo. Que legal. A minha mãe também. A minha mãe nunca fez curso. E ela costurava super bem. Atualmente ela não costura mais por conta da idade. E ela que me ensinou a costurar. Minha mãe, ela não é costureira, não é modelista. Ela não sabe modelar, mas costurar ela sabe. E o que ela sabia, ela me ensinou também. Aí eu, depois de muito tempo, já adolescente, é que comecei a fazer cursos de modelagem. Porque uma coisa complementa a outra. A perguntinha aqui, ó, que a Cristina fez, ó. Quando você escolhe usar o revel ou viés? Na verdade, eu acho que a questão de acabamento é mais de gosto. Não é regra você usar revel em um determinado tipo de roupa e viés em um determinado tipo de roupa. É questão de gosto. Por exemplo, aqui nesse vestidinho que eu tô usando, eu coloquei um viés, um debrunzinho, ó. Mas aqui eu poderia colocar um revel, uma limpezinha simples. É questão de gosto mesmo. Coloquei aqui também, ó. Inclusive, aqui no Instagram tem até um videozinho onde eu mostro como fazer esse tipo de viés aqui. Então, é questão de gosto, mas também tem que levar em consideração a quantidade de tecido que você tem disponível, tá bom? Aqui a Jussi Calmo falou que tem muito problemas com medidas. Mas por quê? O que acontece? Fica largo, fica folgado? O que acontece? Às vezes é só um detalhezinho, né? Alguma coisa pequena. E a medida, ela tem que ser tirada de uma forma bem precisa mesmo, para não dar problema depois. Sobre os pontinhos à mão, ficou alguma dúvida? Aqui mais uma pergunta. Qual seria melhor comprar busto de mulagem ou busto ajustado? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que o busto, aquele lá é um de mulagem, né? Eu acho que ele é melhor, meu ponto de vista. Eu andei vendo alguns desses ajustáveis na loja mesmo, achei eles muito frágeis. E sem falar, a não ser que a pessoa tenha assim como é que é?
a intenção de trabalhar com roupa sob medida para fora, que aí dá para ajustar, mas eu achei ele muito frágil e muito caro. Esses não, esses assim, embora tenham um padrão fixo, né, um tamanho fixo, eles são bem resistentes, dá para você enfiar o alfinete totalmente neles. Então eu achei esses aqui muito bom mesmo. O pessoal costuma comprar ele mais no tamanho 40, mas ele tem outros tamanhos também. No meu ponto de vista, acho melhor investir em um desses. Outra perguntinha boa. Como calcular a metragem de tecido para a peça? Você tem que primeiro levar em consideração o tamanho do manequim da pessoa, porque se for uma pessoa magrinha, vai gastar menos tecido, mas se for uma pessoa gordinha, vai gastar mais tecido. Segundo, você tem que levar em consideração o comprimento da roupa e o modelo da roupa. Eu costumo, assim, com a prática, né, acabo já sabendo mais ou menos quanto que vai gastar de tecido. Mas se você tem dúvidas de quanto vai gastar para fazer uma determinada roupa para você, você pode primeiro fazer a modelagem e depois medir, né, o tamanho e largura do molde. Geralmente os tecidos atualmente têm 1,40 m de largura. Então você dobra ali o tecido no meio, é aquilo ali que você vai precisar, já que você vai ter que fazer espelhado, né? Geralmente o dobro, né, da medida do molde, de cada molde. Então daí dá pra ter uma certa noção. Eu vi no site da Maximus Tecidos que eles até compartilharam uma tabelinha bem legal. Depois eu vou procurar e eu vou dividir com vocês também. Onde eles dão mais ou menos a quantidade de tecido que é usado para fazer cada modelo de roupa. Mas não é uma regra, tá? Não é uma regra, ainda mais quando se trata de roupa sob medida. Quando você começa uma peça, espera terminar ela para começar outra? Não. Pior que não. Eu vou fazendo vários ao mesmo tempo. Às vezes falta uma coisa em outra, aí eu coloco lá em stand-by e aí começa outra coisa, às vezes eu até esqueço dela. Enfim, é muito tecido. Ai, ai. É com a prática, isso mesmo, Cristina, exatamente. Mas, eu não sei se... dependendo, né, do que você for fazer, é o que a menina tá falando aqui embaixo, GG. Ela compra 1,5 m, que na cabeça dela dá pra tudo. E quando for costurar, falta. Tem que levar em consideração, principalmente o comprimento e a largura, né, da circunferência da pessoa. Nem sempre 1,5 m dá. E é comum, às vezes, a gente acha que vai dar e não dá. Ou então acha que é pouco e, na verdade, é muito tecido. Mas para peças básicas, se a pessoa veste até o tamanho 44, por exemplo, uma saia vazê, geralmente 1 m dá. Mas se for uma saia vazê longa, 1 m não dá mais. Tem que ser 1,5 m ou 2 metros. É realmente algo que tem que ser avaliado. E com o tempo a gente vai ficando mais esperto nesse sentido. O busto mulagem, a altura da saia é bom? Sim. Eu gosto desse aqui, Vanessa, porque dá pra fazer calça também. Babado, então, vai muito tecido. Ainda mais se o babado for godê. Se for godê, então, pode dobrar as alturas, porque gasta demais. Para roupas infantis, além do tricoline, quais outros tecidos recomenda usar?
E depende do modelinho, né, também, né? Eu gosto muito de usar a sarja acetinada para roupinha infantil. Tem sites na internet, por exemplo, da Teodora Tecidos, que vende umas estampas maravilhosas de sarja acetinada com temática infantil. São caros, mas são exclusivos. Então, de certa forma, vale a pena. A gente tá aqui com um convidado especial. Meu Deus! Desculpa aí, gente, o gato quis aparecer. Tá? Então é isso. E também tem por exemplo, final de ano, pra roupinha de criança, muito usado o lese. O lese é muito usado também. E depende bastante do modelo, com certeza. Outra perguntinha. Você vai fazer aquela blusa que estava usando na segunda-feira? Vamos fazer uma votação. Quem quiser. O que vocês acham? Quem lembra da blusa que eu estava segunda-feira? Podemos fazer, sem problemas. Ela é super fácil de fazer. E é isso. Tá bom então, meninas. Muito obrigada pela participação. Vou fazer a votação da próxima live, hein? Vou botar os modelinhos aí vocês me ajudam. Eu vou pegar, vou colocar, incluir essa blusa como alternativa. A blusa que eu tava na segunda-feira. É bom que eu faça mais uma pra mim. Eu fiz aquela mesma modelagem, aquela mesma blusa 3 vezes, só que em estampas diferentes. Muita gente gostou, com certeza. E sempre que eu visto aquela blusa, todo mundo fala que ela é bonita. Na verdade, eu acho que a estampa dela chama muita atenção. Ó, faz votação sim. Macacão. Eu vou fazer a votação. Aí vocês votam em qual modelo fazer na próxima live de segunda-feira. Enquanto isso, vocês acompanham a gente, hein? Eu e Kelly aqui, a gente vai ficar revezando aqui nesse tipo de live de aquecimento para a Semana da Modelagem Sem Mistério. Quem não se inscreveu ainda, o link tá na bio do Instagram, tá bom? Aqui na bio. E nesse período de 28/9 até o dia 2/10, a gente vai colocar um conteúdo inédito lá. Então, quem estiver fora do grupo do WhatsApp não vai receber. Tem que estar lá dentro do grupo, ok? Essas lives que a gente vai estar fazendo vai ficar disponível mais ou menos durante uma semana. Tá bom, gente? E é isso, eu vou me despedindo agora e amanhã a gente se vê novamente. Obrigada pela participação. Tchau!